gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Tô voltando aqui com mais um vídeo sobre viagem, aproveitando aqui o embalo. Se você tá chegando aqui agora, aproveita e deixa um like, assine aqui o canal. Vocês assistiram aí no último vídeo falando sobre os 60 países que eu já estive, né? Que eu já conheci, que eu já viajei. Um vídeo muito pedido por aqui, então se vocês ainda não assistiram, assistam também esse vídeo. Mas esse vídeo aqui de hoje é para falar sobre os perrengues de viagem. Sim, andando tanto, né, por esse mundão afora, obviamente aconteceu muita coisa engraçada. Bom, que hoje é engraçado, mas que na época foi um perrengue, né? Um perrengue chique, aí viajando e tal. Às vezes não muito chique, mas muita gente também já me pediu para contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessas histórias de viagem, quais os perrengues que eu já passei nesse monte de viagem. Então eu selecionei 10 perrengues aqui de viagem e ri muito me lembrando deles, então vou contar aqui, compartilhar um pouquinho de vocês. Espero que vocês se divirtam também com essas histórias. Bom, minha gente, a primeira história foi a primeira vez que a gente foi à França. Eu e minha mãe, como vocês viram aí no último vídeo, a gente foi em 2004, quando eu tava passando uma temporada na Alemanha. A gente foi fazer uma viagem para França, Itália e Grécia. E aí, minha mãe, né, a gente tudo muito acostumado no Brasil, né, a comer carne e tudo. E a gente tava numa necessidade, né, principalmente minha mãe, de comer carne de boi, né, carne de boi. Porque aqui na Europa é muita, principalmente na Alemanha, né, muita salsicha, muita carne de porco e tudo. E minha mãe queria porque queria comer carne de boi. Aí ela dizia, não, mas lá na França a gente encontra. Quando a gente chegou lá na França, né, francês zero, né, naquela época eu não falava nada de francês. A gente tava lá no restaurante e minha mãe queria saber se a carne que tava falando, mostrando lá no menu, era carne de boi ou era carne de porco. Aí minha mãe chegou e foi perguntar, é carne de boi, né? Aí perguntou cow, tentando falar em inglês. E o garçom nada de entender. Eu acho que ele até tava entendendo, mas né, eles lá, assim, na França principalmente, você chega falando inglês, eles fazem assim, zero esforço pra entender. Então minha mãe perguntando se era carne de boi e o garçom sem saber responder, sem entender e tudo. E aí minha mãe chegou e falou, é carne de boi, fazendo assim, pra dizer, perguntar se era de boi. Nossa, foi muito engraçado, foi um perrengue, porque a gente não conseguia se expressar, né? Mamãe fazendo mímica assim, é boi, mu, pra saber se era carne de boi, a bichinha. Era só dizer bœuf, né? Hoje eu sei, mas enfim, na época eu não sabia nada de francês, não tinha, né, essa facilidade de pegar o celular, ver no Google a tradução, mostrar uma foto. Então, assim, foi um perrengue na hora, né? Muito desesperador quando você quer pedir uma coisa, principalmente no restaurante, né? E você não consegue se comunicar. Ave Maria. Hoje em dia acho que é mais fácil, né? Você com celular e tudo. Mas, enfim, hoje a gente ri, mas na época foi um pouco desesperador. Bom, outro perrengue que eu tenho aqui foi a viagem do Sri Lanka. Vocês assistiram aí no último vídeo, eu contei que eu fui em 2011 pra Índia a trabalho, passar 3 semanas. E num dos feriados que teve lá na Índia, quando eu tava lá a trabalho, eu fui pro Sri Lanka, né, pra Colombo. E foi uma viagem, assim, meio atrapalhada, assim, vamos dizer. Foi um perrengue, porque, assim, eu resolvi essa viagem de última hora. Assim, de última hora não, porque eu tinha que tirar visto, eu já tinha tirado visto e tudo mais. Antes, né, de ir pra lá, eu tinha tirado visto aqui, no consulado aqui. Mas foi uma viagem que eu não me preparei muito. Eu acho que porque eu tava, sei lá, tô empolgada com a viagem da Índia ainda, né? Tinha que preparar ainda muita coisa da viagem da Índia, que eu deixei, assim, Sri Lanka pro segundo plano. Mas, né, eu já tinha comprado a passagem e tudo, que eu sabia que ia ter esse feriado, mas não me preparei muito bem, né? Reservei um hotel lá, qualquer e tudo. Quando cheguei lá, o hotel não era, assim, o que eu tinha programado, o que eu tinha visto nas fotos. Era um hotel super escuro e tinha dois prédios, assim, sabe? Um prédio era onde estavam os quartos que tinham sido renovados, quartos mais novos, mais modernos e tal. E eu tava no outro prédio, que era o prédio mais antigo, com os quartos, assim, nada renovados, bem escuro, assim, bem estranho, sabe? E eu tinha que andar de um pro outro, assim, de um prédio pro outro, pra tomar café. Nossa, não foi legal. Aí eu reclamei lá e tudo. No final me botaram no outro quarto, mas assim, foi tão estranho assim o jeito quando eu fui conversar lá, tentar falar. O quarto que eu tava não era o que eu tinha reservado e tudo. E no tour que eu fui fazer também, que foi organizado também por esse hotel, era um tour, arrumaram um motorista, né? Era só eu e o motorista pra ele me levar pros cantos. Nossa, mas o motorista não falava nada de inglês, e assim, e ele fingia que entendia, mas não entendia. E ele parecia que falava, mas ele não falava, sabe? Assim, você ficar assim, foi tão confusa essa viagem,
que chegou uma hora que eu fiquei estressada já, assim, eu disse, ai meu Deus, não tá dando não consigo me comunicar, o hotel não deu certo, era tanto trânsito também na rua, então foi uma viagem, assim, bem atrapalhada, bem perrengue, e eu fiquei muito agoniada, porque eu tava lá só por um fim de semana, né, tinha pouco tempo, e as coisas não estavam dando muito certo. Então no roteiro eu tive que tirar algumas coisas que eu queria conhecer em Colombo, a gente não deu tempo de ir pra tudo, mas enfim, foi no principal. Terminei ficando com essa lembrança desse perrengue no Sri Lanka, mas deu pra conhecer as principais coisas, e por isso que é muito importante sempre fazer passeio assim, com tudo esclarecido com antecedência, sabe? Quais lugares que você vai, procurar um motorista que fale inglês, né, que confirmar realmente que fale inglês. E o hotel que eu tava, ele não era assim, nenhum hotel assim, de uma rede conhecida, assim, né, internacional, sabe? Era um hotel assim local, então as pessoas também não falavam inglês, eles não eram assim muito preparados para receber gente de fora, assim. Acho que eu podia ter me preparado, assim, organizado um pouquinho melhor essa viagem. Bom, o perrengue número 3 aqui na minha lista é o perrengue clássico, recente, que vocês acompanharam aqui. Foi o perrengue da mala, né? A mala que não chegou na viagem da gente do Brasil. Ave Maria, aquela TAP deixou muitas lembranças ruins, viu, dessa viagem. Não, lembrança ruim não, assim, né? Foi um perrengue hoje em dia, né? A gente ri, tudo deu tudo certo. Mas até hoje eu ainda tô esperando a resposta da TAP sobre o reembolso, minha gente. Eles me deram 60 dias, liguei outro dia pra saber. Tinha 57 dias, já a mulher falou, não, 60 dias pra eles responderem o prazo da reclamação lá do reembolso. Até agora, eu fiz a reclamação em janeiro, a gente já tá em março e nada. Porque a mala não chegou, né? A gente não tinha nada lá pra vestir, então eles disseram que eu podia comprar alguma coisa, as coisas que eu precisasse pra mim e pro Ed naqueles dias, e depois eles reembolsavam. Até agora, nada. Comprei tudo, gastei uma nota aí no Brasil e nada. A mala chegou, né, 2 dias depois, graças a Deus, mas foi muito perrengue ficar aqueles 2 dias sem nada, Ave Maria. O Ed tomar café no dia seguinte, de calça jeans, blusa de manga comprida, mó sol, a gente assim, na frente na praia. Nossa, mas o problema na verdade foi o tempo de conexão curto, porque o primeiro voo atrasou, né? Não conseguiu pegar a mala da gente, colocar no próximo voo, e só ia ter voo de Lisboa para Natal 2 dias depois, então a nossa mala foi e eu tive que ficar, né? Eu e o Ed 2 dias sem nossas coisas, mas enfim, passou, né, minha gente? Hoje a gente ri. Vamos ver se ainda vou conseguir esse reembolso dessas coisas, né? Um outro perrengue que eu me lembro também foi da nossa primeira vez na Itália, né? Eu e mamãe, quando a gente foi pra Itália em 2004, a gente tinha que pegar trem, né, pra ir pros cantos e tudo. E assim, era a primeira vez aqui na Europa, né? 2004 eu tinha 22 anos, não sabia nada, assim, como funcionava, né? Os trens, negócio de plataforma, conexão, essas coisas. E a gente tinha aquele passe, o Eurail Pass, né? E eu lembro que a gente tinha que pegar um trem, que nem me lembro onde era, acho que era pra Bolonha, pra ir pra Veneza. A gente não sabia se ia pra Veneza, não sei, eu sei que a gente tinha que pegar um trem e não sabia se aquele trem que tava na plataforma lá na hora era o trem que a gente tinha que pegar. E aí eu fui falar com a controladora, né, a controladora lá do bilhete, e ela no trem e eu na plataforma, né, esperando mamãe atrás de mim, e eu tentando me comunicar, falando uma misturada de língua, assim, português com inglês, que a mulher não entendia nenhum nem outro. E era, assim, desesperador, sabe? Quando você tenta se comunicar e a pessoa não entende. E lá na Itália também eles não fazem muita questão, assim, de entender inglês, né? Naquela época, então, Ave Maria. Então eu lembro que eu tava fazendo a pergunta ainda, tentando, e ela respondendo, e ela, sabe, a gente sem se entender. Eu lembro que ela tava lá dentro do trem, a porta fechou e o trem foi embora e eu fiquei lá falando sozinha. Sabe, eu fiquei assim com tanta raiva, eu disse, cara, como é que ela foi embora? Eu tava falando com ela. O condutor do trem vai embora, não queria saber, fecha as portas, ela tava dentro do trem, e o trem foi-se embora e eu não consegui resolver lá o que eu tava perguntando. Enfim, é esse problema da comunicação, mas é porque eu também não conhecia, né, direito como que era o esquema dos trens e tudo. Hoje em dia eu acho que eu não ia passar tal perrengue. Outro perrengue também na Itália também, esse mais recente, foi ano passado. Foi em Bolonha, quando a gente foi na Itália, em Bolonha, no ano passado, no dia do meu aniversário. A gente tava em Florença, né, e pra ir pra Bolonha era relativamente perto, mas quando a gente foi, o trem atrasou, a gente ficou parado um tempão no trem. E quando chegou lá, assim, tem o centro de Bolonha, bem legal e tudo, mas saindo do centro é um pouco estranho, sabe, gente? Eu não sei, tem umas áreas assim, parecem uns guetos, assim, um ar pichado, pessoal meio estranho e tudo. E aí eu fui pesquisar na mesma hora um lugar, não tinha pesquisado com antecedência, eu fui pesquisar um lugar onde tinha melhor pasta, botei melhor pasta bolonhesa em Bolonha, né, pra ter a pasta bolonhesa em Bolonha.
E aí apareceu um nome do restaurante, um lugar assim, tipo, bem pertinho, tipo 800 metros, né? Eu disse, ah, mãe, vamos lá andar, não sei o quê. Eu, mamãe e o Ed, a gente andando. Aí daqui a pouco a gente tava num gueto, num negócio assim super estranho, aparecendo a galera super estranha assim. E eu, não, mas já tá chegando no restaurante, vamos lá, melhor pasta de Bolonha, melhor pasta de Bolonha. Quando chegou lá era um restaurante, era só uma portinha assim, que tinha uma fila gigantesca. Gigantesca não, mas tinha uma fila lá fora e tava um sol, um calor, porque é em julho, né? Aí mamãe, não, Miliana, vamos embora que tá muito esquisito isso aqui. A gente foi embora, não fomos na melhor pasta bolonhesa de Bolonha. A gente terminou sentando lá no outro restaurante. A pasta tava boa, mas não foi assim, a melhor pasta bolonhesa em Bolonha. Mas enfim, hoje foi engraçado, mas na época é um perrenguezinho, né? Quando você tá andando assim, você não conhece muito bem o lugar, o Google manda você ir pra um lugar e você, ah, Maria, tá muito estranho isso aqui. Outro perrengue que eu tenho aqui na lista também é de uma viagem também pra Noruega, em Oslo, né? Eu falei também no vídeo passado. Eu falei no vídeo passado de todas as viagens, né, minha gente? Então, obviamente, os perrengues aconteceram durante essas viagens. Mas quando a gente foi passar o Réveillon de 2012 de 2011 para 2012 em Oslo, minha gente, Noruega, Oslo, lá em cima, Escandinávia, é um frio. A temperatura mais alta que tava fazendo era -10, sabe? Era congelante, assim, agoniante, assim, muito, 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 muito frio. Então foi um perrengue, assim, porque era o tempo todo a gente andando, né? E a gente procurando um lugar. Não, vamos entrar aqui um pouquinho pra aquecer um pouquinho. Aí a gente saía, tá bom, vamos andar. A gente andava 5 minutos. Vamos entrar aqui um pouquinho pra aquecer um pouquinho. E eu lembro que não tinha o sol, né? Era dezembro, 3 horas da tarde já tava começando a escurecer. E a gente ficava procurando o sol, né? E lá na Escandinávia o sol não fica alto, né? E a gente sempre tava procurando um lugar que tinha sol e não tinha o sol. Tava claro e tudo, mas não tinha um lugar assim onde o sol batia pra gente poder se aquecer um pouco. Então foi tão agoniante a gente assim toda hora procurando um lugar pra se aquecer um pouquinho, ou dentro ou atrás do sol, que a gente aproveitou até um pouco a viagem. Tem que voltar na Noruega, aproveitar melhor, porque olha, Oslo com frio e vento, né? Aquele vento congelante, rasgando tudo. Ave Maria. E naquela época eu não sabia me vestir ainda tão bem assim pro inverno, né? Eu não tinha assim as melhores os melhores casacos, as botas que eu tenho hoje. Eu acho que hoje andar assim por -10 graus o tempo inteiro não é tão agradável ainda, mas eu acho que eu ia sofrer menos do que há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, quando a gente foi naquela época, Maria. Foi muito perrengue, viu? Bom, um outro perrengue que eu tenho aqui na minha lista é quando eu fui pra Índia. Minha gente, eu fui pra Índia, né, com toda a preparação, assim, motivação, né, tal, Índia. Tinha o sonho de conhecer a Índia, ainda mais a trabalho, poder aproveitar. Quando chegou lá, a comida, meu Jesus. Olha, eu acho que eu aprendi a gostar de comida com pimenta depois dessa viagem da Índia, viu? Porque, mas lá, sabe, a gente entra aqui, come as coisas apimentadas, acho que é apimentado. Oxe, vai lá pra Índia pra você ver. A comida, assim, pouco apimentada lá é o muito apimentada aqui, sabe? Você não tá acostumado. E a pimenta são vários tipos de pimenta diferentes. Então, no primeiro almoço que teve do trabalho, eu tava lá, né, com meu time, não sei o que, o pessoal, vamos lá pro refeitório do trabalho, né, da empresa. Eu disse, bora lá. E lá na Índia o pessoal come com a mão, né, eles botam as coisas e comem com a mão, assim, tudo. E eu, não, tá bom, né, vamos lá experimentar e tudo. O que que tem de menos apimentado aí, né, de mais fraco? Botaram lá pra mim e tudo, eu fui comer. Minha gente, eu comi, depois voltei lá pra minha mesa, minha barriga dava umas voltas, assim, sabe, aquele calafrio. Comecei a suar, assim, aquele nervoso. Fui pro banheiro, minha gente, acho que eu passei 1 hora no banheiro, viu? Pense. Que vergonha também, morri de vergonha, né? Porque todo mundo sabia que eu tava lá no banheiro, lá no trabalho. Depois eu voltei com o cabelo preso, assim, toda suada. Ai, que perrengue, que nervoso. Outro perrengue também que eu passei, que a gente passou, né, mãe? Foi lá no Egito, minha gente. Quando a gente chegou no Egito, eu não tinha, assim, eu não era ainda, eu não sabia viajar ainda direito, né? Eu não sabia, assim, organizar a viagem. Fui aprendendo com o tempo, né, minha gente? Planejar as viagens e tudo. Cheguei lá no Egito, a gente chegou no Cairo. Não, vamos pegar um táxi. Não tinha organizado o transfer. Também naquela época, né, minha gente? 2006, não tinha essa facilidade que tem hoje na internet e tudo. Então, a gente foi pegar um táxi normal. Então, e a gente tinha reservado, eu tinha reservado um hotel, assim, local, sabe, assim,
péssimo. E a gente entrou no táxi e mamãe, não, a gente quer ir, pô, duas mulheres, né? A gente não quer ir pro hotel tal, esse hotel aqui, tá bom, tá bom. Aí a gente entrou no táxi, e mamãe lá atrás, e o motorista ficou lá parado. Aí daqui a pouco ele saiu, ficou conversando com o cara lá fora, e a gente no estacionamento do aeroporto, de noite, parado. E eu olhava pra mamãe, a mamãe olhava pra mim, eu disse, por que esse homem não vai? Daqui a pouco o homem entra no carro, entra e sai, uma agonia danada, e eu tentando falar inglês, né? Eu disse, por que o senhor não sai? Por que o senhor não vai logo? Ele disse, não, a gente tá esperando, tá esperando, tá esperando. Eu até hoje não sei o que esse homem tava esperando, se ele tava esperando outra pessoa, ou não sei o que era. Eu sei que depois de um tempo, passou acho que quase uma hora, uns 40 minutos ali. Aí ele finalmente foi pro hotel, né, que eu tava pedindo pra ir. Mas quando chegou no hotel também foi outra outra roubada, que furada, minha gente. Chegou lá, o hotel, Ave Maria, era um hotel assim muito estranho, muito esquisito. A gente só passou uma noite nesse hotel, depois a gente foi pra outra, a gente foi pra um Sheraton. Mas foi muito assim, muito despreparado, sabe? Um hotel local, ficava todo mundo olhando pra gente assim. No dia seguinte, o café da manhã, eu lembro até hoje. Ai, meu Deus, as viagens da gente, é muita história pra contar. Outra viagem também que me deu um perrenguezinho, que foi assim, muito marcante, muito maravilhosa e tudo. Mas teve um perrenguezinho que foi a viagem a Israel, quando a gente foi fazer o passeio a Masada, né, no deserto de Masada e depois no Mar Morto. Eu tava num grupo, né, numa excursão, num grupo assim de um passeio de um dia, e conheci uma menina que também tava viajando sozinha da África do Sul e mais duas que não lembro mais de onde era. Então juntamos nós quatro, né? Então foi super divertido, a gente era mais ou menos da mesma idade e tudo, tava começando, eu também tava viajando sozinha. Minha gente, eu não tava nem prestando atenção quando o cara lá, as instruções quando fosse pra entrar no Mar Morto. O Mar Morto, né, minha gente, a gente sabe, aquele monte de sal e tudo, e você flutua, né? E a água é muito salgada, né? Só sal. E ele tinha dito, e eu não tinha prestado atenção porque eu tava lá conversando com a menina, e ele tinha dito, não mergulhe, não bote água no olho, porque sal vai arder. Oxi. Eu tentando me equilibrar lá, né, assim, porque você boia, né, eu tentando assim, não sei o que, o cabelo, não prendi o cabelo molhou, entrou água, eu não conseguia abrir o olho, mas gente, era sal no meu olho, sal. Tem até uma foto, vou botar aqui, porque, olha, eu não conseguia abrir o olho, foi muito nervoso, ficou o cara lá me chamando, trazendo água, né, normal pra botar no meu olho pra eu conseguir abrir, pra poder lavar. Era toalha, todo mundo lá, um monte de gente em cima de mim, lavar meu olho pra eu conseguir abrir o olho. Ave Maria, pense num perrengue, viu? Tudo porque eu não prestei atenção no homem lá. E o último perrengue aqui da minha lista, minha gente, foi quando a gente foi ao Chipre, né, recentemente. Tem vídeo aqui no canal. Eu não sei se eu falei até isso lá. Mas às vezes a gente, né, passa pelos perrengues, a gente fica querendo esquecer, a gente só tenta lembrar das coisas boas. Então agora que já faz um tempo que passou, né, e tudo, hoje a gente até ri das coisas. Mas isso foi um perrengue que eu passei lá no Chipre, quando eu marquei, reservei pela internet e paguei, né, com antecedência também um tour para levar a gente para os principais pontos lá, o museu e tudo mais. E o ponto de encontro, né, era na igreja na frente do nosso hotel, a gente tava lá esperando e tudo, e não apareceram, ninguém apareceu para ir buscar a gente. E o número que eu ligava, ninguém atendia. Um número que tinha, sabe assim, não conseguia me comunicar com ninguém. Até que entrei no site, né, fui lá, mandei e-mail, indo atrás de um número e de outro, consegui falar com uma pessoa que era a organizadora do tour. Mas, pelo que eu entendi, ela terceirizava, assim, pegava outras empresas para irem fazer os tours das pessoas que entravam em contato com ela, sabe? Era assim, tudo delegando. Então, a empresa, na verdade, que ela entrou em contato, não era, assim, a empresa sumiu, né? A pessoa não foi e tudo. Não sei porquê, né? Elas não disseram, mas ela disse que era a primeira vez que acontecia isso. Já tava no ramo do turismo com essa empresa há não sei quantos anos e não sei o que. Era a primeira vez. Eu disse, sim, eu tô aqui há 3 dias, tenho esse dia aqui, tinha reservado pro tour e agora, né? Mas enfim, terminou que a gente teve que, né, mudar os nossos planos, a gente voltou pro hotel, passou o dia no hotel e no dia seguinte reservou um outro tour, né, pra gente, parecido com o que a gente queria, pra gente ir. Mas o pior de tudo foi que ela disse que ia devolver o dinheiro, né, só por causa do aperreio que a gente tinha passado, do perrengue que a gente tinha passado. Ela disse, não, eu vou devolver seu dinheiro, mesmo assim você pode ir nesse tour do dia seguinte, né, nesse tour, dia seguinte que ela ofereceu. Eu disse, tá certo, ótimo, né, beleza, maravilha. No dia seguinte a gente foi no tour, deu tudo certo e tudo mais, só que ela não devolveu o dinheiro, né, ela tinha que devolver o dinheiro pelo cartão de crédito e não devolveu. Até depois que eu voltei aqui pra Suíça, tentei também ligar várias vezes, mas eu acho que ela já conhecia meu número, né,
e não devolveu o dinheiro, assim. Então, cheguei a ameaçar, né? É muito triste quando a gente tem que ir a esse ponto. Eu escrevi e-mail dizendo que se ela não devolvesse o meu dinheiro conforme prometido, eu ia entrar na justiça, chamar a polícia do Chipre, do não sei o que. Aí ela devolveu. E não era nem tão alta a quantia, assim. Acho que era, assim, $40, equivalente a $40, 40 francos, alguma coisa assim. Mas foi mais assim, pela promessa, né? Assim, você fica de receber uma coisa, faz um acordo e a pessoa não cumpre totalmente a parte dela. Então ela achou, eu acho que como eu já tinha ido no dia seguinte, feito tu e tudo, ela podia deixar assim, cobrar. Mas eu não deixei, né? Porque não foi esse o acordo, né? Na verdade era pra ter feito o tour num dia, terminamos fazendo no outro, não foi exatamente o tour que a gente tinha programado e tudo. Enfim, perrengue de viagem, minha gente, acontece com todo mundo, as coisas nem sempre vão como programados, é normal. E fica como história pra contar, né? Vivência, acho que viajar é viver, a melhor forma de viver, a gente passa por experiências que a gente não passaria se a gente estivesse em casa, ou se a gente só estivesse no país que a gente mora. Eu acho que é uma experiência muito rica viajar. E perrengue faz parte. O importante é não se desesperar, aprender com essas situações, se preparar melhor a cada viagem. E com isso a gente vai, né, virando viajante experiente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem também história de perrengue de viagem, escrevam, compartilhem aí nos comentários. É sempre muito divertido conhecer histórias de viagem de outras pessoas. E se você assistiu até o final, curta o vídeo, assine o canal, ó. Se vocês ainda não forem inscritos, tá certo? Muito obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!